O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Jesus então disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, uma feliz e santa Páscoa a vocês. Que esta esperança que brota da luz do ressuscitado invada os vossos corações, dissipe tudo o que ainda persiste em ficar na escuridão e lhes traga esta santa alegria de saber que a nossa vida agora tem mais sentido, tem um sentido verdadeiro, que não terminará com a morte, mas que, pelo contrário, a nossa vida está escondida no ressuscitado. Hoje, celebramos a Páscoa do Senhor. Sim, a festa da Páscoa, o dia da Páscoa para nós, é tão solene que não é celebrado apenas do entardecer de sábado até o final do domingo. São 8 dias em que nós celebramos o mesmo dia. E hoje nós somos chamados a olhar o que aconteceu logo no início daquela manhã do domingo verdadeiro, de quase 2000 anos atrás. Quando as mulheres, chorando do lado de fora, vão correndo dizer aos discípulos que não encontraram o corpo do Senhor no sepulcro. Vejam, São Mateus apresenta-nos uma aparente contradição. Diz assim: as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas corriam com grande alegria. Vejam, o medo é natural da nossa vida quando algo muito grande nos acontece. A gente, diante de um futuro incerto, se sente amedrontado. Quando os nossos sonhos ou a nossa realidade é frustrada, o medo brota no nosso coração. Quem nunca sentiu medo diante de uma mudança drástica que teve que fazer, seja de casa, seja de trabalho? Quem nunca passou pela experiência de ficar angustiado diante da perda de alguém que ama tanto? Porque tem agora que ressignificar todo o seu modus vivendi, todo o seu modo de ser, para lidar com a ausência daquela pessoa que tanto ama. E imagina o que não passou no coração daquelas mulheres. Não bastava a dor de ter sepultado, mas agora também ter o corpo desaparecido. Mas ao mesmo tempo, nós somos seres de contradição. Os sentimentos nos pegam, às vezes, de surpresa.
apesar do medo, aquelas mulheres sabiam no fundo do coração que aquele sumiço do corpo de Jesus não era obra de mãos humanas. A experiência que elas tiveram com o Jesus vivente fez com que agora, apesar do medo, elas ousassem acreditar na ressurreição. E que belíssimo, meus irmãos. Jesus não se cansa de vir ao nosso encontro. A gente tem uma grande ilusão, pensando que toda vez que nós vamos ao encontro de Jesus, seja na oração, seja através dos sacramentos, seja escutando a sua palavra ou indo de encontro àqueles que sofrem, a gente acha que somos nós que vamos até Ele. No entanto, na verdade, é o ressuscitado que sempre nos precede, nos encontra. As mulheres iam aos discípulos, mas no meio do caminho são surpreendidas pelo ressuscitado, que diz a elas uma única coisa: alegrai-vos, não tenhais medo. Pelo contrário, vão depressa e anunciem aos meus discípulos que eu vou esperar por eles na Galileia. E olha o que São Mateus nos relata: lá eles me verão. Irmãos e irmãs, o ressuscitado não deixa de vir ao nosso encontro. Quando o medo toma conta do nosso coração, Jesus vem nos devolver a esperança mais certa. Dos sentimentos que elas sentiam, medo e alegria, Jesus confirma o sentimento verdadeiro, não o do medo, pois Ele diz: não tenhais medo. Pelo contrário, Ele diz: alegrai-vos. A alegria, meus irmãos e irmãs, só pode ser vivida de verdade se os nossos olhos estão fixos naquele que está vivo e que se apresenta a nós e que estende as suas mãos a nós e nos chama para mais perto dele. Fora de Jesus, nós podemos viver momentos de euforia, de entusiasmo, mas não de uma alegria verdadeira. Sem Jesus, nós não temos esta alegria que o salmista diz: eis porque meu coração está em festa, e minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso, ou em outras palavras, e até meu corpo na morte está tranquilo. Por quê? Porque nós sabemos uma coisa de antemão: se Ele está vivo, não nos haverá de deixar entregues à morte, nem conheceremos a corrupção. Não a corrupção também relatada no final deste evangelho, mas a corrupção no sentido mais elementar da sua palavra, a deterioração do corpo, o apodrecimento do nosso corpo. O salmo que profetiza a respeito de Jesus também se torna para nós uma esperança. Se nele cremos, com ele reinaremos. Se nele nós colocamos nossa fé, com ele triunfaremos. Se com ele morrermos, com ele viveremos. Quando a gente faz a experiência, meus irmãos e irmãs, de encontrar o ressuscitado, até mesmo aquilo que causa medo para nós se torna um nada, desaparece, e nós vamos largamente correndo na direção do Senhor, do vivente. E mais do que isso, nós vamos ao encontro daqueles que precisam ouvir esta boa notícia. Nós nos tornamos bons mensageiros. Evangelho em grego, evangelium, vem da palavra eu, que significa bom, e angelos, né? Angelos, que significa mensageiro, mensagem. Então o evangelho é a boa mensagem, uma boa notícia, uma boa notícia que transforma. E vejam, a boa notícia que Jesus comunica é exatamente esta: vão para o lugar onde eu encontrei vocês por primeiro. A grande experiência que os discípulos fizeram com Jesus foi na Galileia.
Na Galileia eles ouviram os maiores discursos de Jesus. Na Galileia eles viram os milagres de Jesus. E agora o ressuscitado manda que os discípulos seus voltem para o lugar onde lá eles foram encontrados por Jesus e onde lá eles se permitiram encontrar com o Senhor. Aqui é importante dizer isso antes de concluir. Se quisermos, irmãos e irmãs, redescobrir a alegria do ressuscitado, precisamos ter a coragem de voltar ao nosso primeiro amor. Precisamos ter a coragem de voltar ao lugar onde Ele nos encontrou por primeiro. Ao lugar onde Ele comunica a sua palavra e opera os seus milagres. Lá nós o veremos. Não é ilusão nossa. Não foi um excesso de entusiasmo. É porque Ele é Deus de verdade e está vivo. E cada vez que a gente tem a coragem de voltar lá naquela experiência primeira, que fez com que nós decidíssemos radicalmente por ser cristãos e não outra coisa da vida, que nós faremos a experiência que todos aqueles que tiveram a coragem de obedecer o seu mandato fizeram, de ver que o Senhor vive e está no meio de nós. Aí pode vir as fake news que existirem, podem tentar difamar o que for, que nós não perderemos a esperança. Vejam, diante do mistério do ressuscitado, muita coisa acontece, dentre elas a mentira e a calúnia. Quem não quer aceitar Jesus vai viver de pretextos, vai viver de desculpas. Diante do mistério da ressurreição, do qual só a noite foi testemunha e mais ninguém, ou nós depositamos inteiramente a nossa confiança e ousamos obedecer Jesus fazendo aquilo que Ele nos pede, indo ao lugar onde Ele nos encontrou por primeiro, ou vamos deixar com que a ganância do dinheiro, com que o medo da perda do nosso poder, dos nossos status, faça com que nós percamos o essencial. Os soldados não viram a ressurreição que aconteceu dentro do sepulcro, mas se defrontaram com a mesma coisa que as mulheres, com o mistério de uma pedra que misteriosamente rola diante dos seus olhos e que lá dentro não encontram nada. Diante disso, os soldados que tinham sido contratados para vigiar o sepulcro vão dar notícias de que Jesus não está lá. E olha, o que o coração apegado aos vícios, o que o coração distante da verdade é capaz de fazer? Junta uma boa quantidade de dinheiro, dá aos soldados e fala assim: espalhem esta notícia, falem que os discípulos roubou o corpo dele à noite, e se der algum problema para vocês, podem ficar tranquilos que nós vamos limpar a barra de vocês. Vocês não vão ter que preocupar com o governador, nós vamos sustentar esta mentira. Quantas vezes nós preferimos acreditar numa mentira forjada, que é mais humana, vamos dizer assim, é mais comum, é mais racionalmente aceitável do que uma verdade tão grande, tão sobrenatural, às vezes tão sobre-humana, que nos desafia a sair da nossa humanidade e a confiar em Deus. Aqui está a nossa escolha. Se nós optamos por Jesus, nós seremos capazes de confiar, esperar contra toda desesperança e obedecer. Quem acredita por primeiro, sabe a verdade no seu íntimo, porque fez a experiência, fez algo que não é teórico, fez algo que não é debruçar sobre livros ou colocar o coração numa ideologia,
viveu, provou, sentiu. E contra fatos não há argumentos. Quando a gente vive na nossa carne, quando a gente experimenta no nosso coração, não há nada nem ninguém que nos convença do contrário. Vejam, aqui preciso concluir, antes de fechar, dizendo a verdade. Vocês acham mesmo que se o corpo de Jesus tivesse sido roubado pelos discípulos, a verdade não teria aparecido naquela época? Ou hoje, com todo o recurso tecnológico científico, a verdade não teria sido descoberta? Vocês acham mesmo que se a ressurreição de Jesus não fosse real, não fosse concreta, esta mentira teria perdurado 2022 anos? Vocês acham mesmo que alguém está disposto a morrer por uma mentira? Eu acho que não. Até porque o que eu estou mais acostumado a ver são pessoas mentirem para viver e não morrerem por causa de uma mentira. Os que foram a Galileia e viram o ressuscitado preferiram morrer do que recusar, do que desmentir aquilo que foi visto e foi vivido. Se quisermos ser cristãos de verdade, meus irmãos e irmãs, não simplesmente ouçamos, seja a notícia das mulheres, que aqui representa a igreja, aquelas que viram e testemunharam. A igreja continua anunciando o que viu e testemunha. Mas também não sejamos aqueles que acreditam naqueles que falam movidos por interesses. Se nós quisermos viver de fé, tenhamos a coragem de ir à Galileia. Tenhamos a coragem de, ouvindo, sair de nós mesmos, contrariar-nos a nós mesmos, para provar e ver a força daquele que está vivo, que reina e que um dia há de vir em sua glória, para mostrar a verdade que nos salvou, que nos salva e que é o único caminho para este mundo encontrar a verdadeira paz. Louvado seja o ressuscitado, nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Com o pão e o vinho, apresentemos no altar a nossa vida, cantando.